na muralha lá de Jericó, debaixo do teu pé, viu, Josué? Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Vem marchar comigo em volta de Jericó, muralha vira pó, a ela vira pó. Vem tocar trombeta, me faz sol assim, e ela vai cair, e ela vai cair. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Deus disse a Josué: se vence pela fé, só vence quem tem fé, somente pela fé. Eu ponho essa muralha lá de Jericó, debaixo do teu pé, debaixo do teu pé. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Vem marchar comigo em volta de Jericó, muralha vira pó, a ela vira pó. Vem tocar trombeta, me faz sol assim, e ela vai cair, e ela vai cair. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa, 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 pisa. Pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, vai pisando nela, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pisa, pula na muralha, pula por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Graça e paz, crianças. Bem-vindo a mais um culto infantil. Bom final de semana, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pela vida de cada uma dessas crianças que estão nos assistindo hoje. Abençoe a casa, a família, Senhor, livre de toda enfermidade, de todo mal. Em nome de Jesus, Pai, que esse culto venha a ser uma bênção. Amém. Graça e paz, crianças. Hoje eu estou tão feliz porque é um culto que está tendo efetivamente a participação de vocês, crianças e juniores. Hoje nós tivemos no louvor o Tiago, nós tivemos a Anne, a Naila, a Melissa. E eu queria muito que você, que está do outro lado do vídeo, também estivesse aqui cultuando e glorificando o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o nosso apóstolo, o nosso discípulo Paulo. Nós, na verdade, já estamos vindo falando acerca de Paulo e de tantas coisas que ele fez na igreja e por que ele é tão importante. Mas eu vou voltar e explicar mais um pouquinho. Por que Paulo tem sido tão importante? Ele é importante porque ele veio pregar para os gentios. Ele foi levantado por Deus para levar o evangelho e a salvação a pessoas que estão fora de Jerusalém, a pessoas que estão fora da aliança que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Moisés, que Deus fez com Davi. Ou seja, Paulo vem pregar para aquelas pessoas que não eram nem da tribo de Jerusalém, nem da tribo de Benjamim, nem qualquer outra tribo dos filhos de Israel. E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 28. No último culto, nós lemos Atos 16, que falava no momento em que Paulo estava preso na prisão com Silas e que Deus manda um terremoto para libertá-lo. Depois disso, muitas coisas aconteceram com Paulo. Ele realizou 3 grandes viagens missionárias, fundou diversas igrejas na Ásia,
levou o evangelho a muitas pessoas. E em todo lugar que ele ia, ele era perseguido, ele era confrontado, porque ele falava do evangelho do Senhor Jesus. E nesse capítulo, em especial, o 28, nós vamos falar sobre os momentos finais de Paulo. Paulo foi tão perseguido, foi assaltado, foi preso, tudo porque ele levava o evangelho do Senhor Jesus. Tudo porque ele falava a respeito da salvação através de Cristo. E muitas pessoas o perseguiam por isso. Não muito diferente do que acontece hoje. A Bíblia até nos fala que seremos perseguidos pelo nome de Cristo, que seremos perseguidos pela nossa fé, mas que nós não podemos esmorecer, ou seja, entristecer, nem desistir. O chamado do Senhor Jesus é para que você, criança, se apegue a Ele como seu suficiente Salvador e siga os passos dele. Paulo, inclusive, fala: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é isso que Cristo quer de nós, que sejamos uma cópia dele, nas atitudes, nas ações, nos sentimentos, e que possamos reproduzir o amor, a compaixão que Cristo tinha pelas pessoas, pelo nosso próximo. Então, vamos ler? Atos 28, a partir do versículo 11. Aqui, Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em a sua própria casa durante 2 anos. Muitas vezes a tia já disse que Paulo era romano, mas ele ainda não havia pregado para o povo de Roma. Nesse momento, eu quero que vocês lembrem que o grande império que administrava o mundo nesta época, com grande força, era o Império Romano. E eles tinham invadido Jerusalém. E aqui eles tinham o domínio, não só financeiro, mas político, de toda aquela região, aonde fica Jerusalém. E aqui, Paulo sai de Jerusalém, onde ele é preso, e levado a Roma para se defender diante do governador. Paulo era acusado de profanar o templo, de ir contra a fé dos judeus. Mas, na verdade, o que ele fazia era pregar a volta de Jesus, era pregar o evangelho de Cristo, pregar a verdade. Então, olha o que está escrito aqui. E 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Donde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que nos 7 dias ficássemos com eles. E depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar sobre si à parte, com um soldado que o guardava. Então, até aqui, o versículo 16 está mostrando que Paulo foi levado a Roma como prisioneiro. Ele não foi a passeio, mas que ele podia morar numa casa. E na porta da sua casa ia ficar um soldado romano guardando ele. 17 em diante. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto a eles lhe disse: varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Paulo, quando você lê as cartas que ele escreveu, lembrando que ele escreveu a maior parte do livro do Novo Testamento. Paulo escreveu o livro de Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª carta, Tito, Timóteo, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Todos esses livros foram escritos por Paulo, e muitos deles foram escritos quando Paulo estava na prisão, encarcerado. Quem consegue escrever coisas tão lindas acerca do reino de Deus, estando no momento de tribulação, no momento de dor? Apesar dele viver perseguido, apesar dele viver sendo
acusado injustamente, ele nunca abandonou a sua fé em Jesus. E aqui ele está preso, e assim ele permanece. Mas, opondo-se aos judeus, foi-me dado forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. O que ele está dizendo aqui é que ele não havia feito nenhum crime, que ele não havia cometido nenhum crime, que ele não havia matado ninguém, mas que ele, como cidadão romano, queria se apresentar diante de César e se defender. Então, eles lhes disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque, quanto a esta seita, vou parar um pouco. Eles chamavam as pessoas que seguiam a Jesus de seita. Muitas vezes nós vamos ver como a seita do caminho. Quem é o caminho? O próprio Senhor Jesus. Notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Aqui Paulo está dando testemunho do evangelho de Jesus ao povo romano. E havendo-lhes dito, eles, assinalando um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Então, Paulo, numa das suas últimas ações, ele chama o povo romano, recebe em sua casa, que na verdade é sua prisão, e lá ele prega a palavra de Deus. Lá ele dá a oportunidade dos romanos aceitarem o evangelho de Cristo. No 24, e alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira alguma percebereis. Aqui ele está falando acerca de uma palavra profética que está no livro de Isaías, que diz que quando o povo de Deus, os judeus, ouvissem acerca do Messias, de Jesus, que ele era o Salvador, que eles não dariam ouvidos. Mas lembre-se, esse povo tem uma aliança com o Senhor. O Senhor escolheu esse povo e isso não mudou, porque a palavra de Deus ela não retrocede. Há uma aliança ainda, eles ainda serão alcançados. Porquanto o coração deste povo está endurecido. 28. Seja vós, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugava, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda alegria e liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Esse é o último capítulo e último versículo de Atos. Paulo não escreve, não tem mais nenhuma transcrição a respeito dele, porque uma vez que ele estava em Roma, ele foi julgado e condenado e morto. Os livros de história nos contam que provavelmente ele morreu decapitado. Mas observem as últimas ações. O que ele praticou? Ele praticou a fé em Jesus. E nem por um momento, sabendo do seu destino final, ele desistiu de pregar o evangelho. E eu quero ler para vocês agora um versículo que está em 2 Timóteo, que é o capítulo 4, versículo a partir do 6. Timóteo era o filho amado adotivo de Paulo. E ele escreve essa carta a Timóteo quando ele está em Roma preso. E olha o que ele diz. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mesmo preso, mesmo em meio à dificuldade, ele não desistiu do Senhor Jesus. E é esse o convite que ele tem para nós hoje, que possamos nos fortalecer nele, nos apegar a ele e a sua palavra. E é isso que eu espero que você faça aí na sua casa também. Eu glorifico o nome do Senhor, porque eu sei que através desse vídeo, muitas crianças vão aceitar Jesus. Muitos adultos serão alcançados e vidas serão mudadas. Não pela minha fala, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Eu quero convidar agora a Melissa para vir fazer a oração final e encerrar o nosso culto ao Senhor. Mas desde já eu agradeço e desejo a você um bom fim de semana. Pode vir, Melissa. Graça e paz, crianças, vamos orar para terminar o culto infantil. Fechem os olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela vida da tia Cibele, te agradeço por todas as crianças que ajudam a gravar o culto infantil, que abençoe todas as crianças que estão assistindo, as crianças, os pais, os parentes, em nome de Jesus, amém. Até o próximo culto, crianças. Tchau, beijo.